Vamos falar de outras indignidades? O Pazuello hoje, Bob Furuia, está falando coisa diferente do que o auxiliar dele falou ontem. Coitado do burocrata búlgaro, coitado dele, individualmente falando, e coitados de nós, que estamos sujeitos a este desgoverno. Vai. Um dia depois de o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, esse que você falou agora, Reinaldo, ter descartado praticamente todas as vacinas, o ministro Eduardo Pazuello disse hoje que são no máximo 3 as opções de vacina para o Brasil. E a audiência no Congresso, o ministro da Saúde afirmou que as propostas das empresas não agradaram e que a oferta para o Brasil não foi boa. A gente separou o que disse Eduardo Pazuello. Ainda sobre vacinas, queria deixar uma coisa clara. Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. A maioria fica com números muito pequenos para o nosso país. Não dá nem para entender. Tem 5 vacinas sendo desenvolvidas. Aí, assim, quando a gente vai para os números, aí a gente descobre que é 1, 2 ou 3. É 1, 2 ou 3. Tem 5 vacinas. Reduz a 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. 33%, 66% ou 100%? E esses números são quanto? E a história que o cara disse ontem, queremos a vacina em uma dose, que aí reduz a uma vacina, que não tem capacidade de produção. E ao mesmo tempo acabou descartando a Pfizer, a Moderna e a Coronavac. O senhor não sabe o que está fazendo aí, o especialista em logística. O senhor é a coisa mais constrangedora que o Brasil produziu nos últimos anos. Não por acaso, quando foi dar uma declaração bombástica, disse, uns mandam e outros obedecem. O senhor obedece ordens que são impossíveis, que é impossível de executar. Porque, afinal de contas, não é ordem nenhuma. E claro, os especialistas disseram que aquilo que é alegado ontem sobre a temperatura não é um problema. Vai lá, da Pfizer. É a temperatura de armazenamento da vacina da Pfizer, que é de menos 70 graus, não vai ser um impedimento para a distribuição no Brasil. Essa explicação foi do coordenador dos testes do imunizante em São Paulo, diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica, Cristiano Zerbini, que foi ouvido aqui na Band News FM. Ele destacou que a vacina contra o ebola, usada na África, precisava ficar armazenada a menos 80 graus. E o Brasil tem mais estrutura do que a África. Segundo Zerbini, existem recipientes de fácil transporte que conseguem manter essa vacina nessa temperatura. Acrescentou que antes do uso, a vacina pode ser colocada no refrigerador normal, na geladeira, por 5 a 6 dias. Não, isso já foi explicado, inclusive a Marjorie explicou isso aqui pra gente, a Marjorie Dutino, que é diretora médica da Pfizer do Brasil. Esses caras não sabem o que falam. Falam qualquer coisa. E aí o Pazuello resolveu falar bobagem também sobre distanciamento social, vai. Exato, ele disse hoje, nessa mesma audiência no Congresso, que não se pode mais falar em distanciamento social depois das eleições deste ano. Por quê? Segundo ele, as disputas municipais cheias de aglomerações não levaram a um aumento dos casos. A gente separou mais esse trechinho do Pazuello. Eu vou colocar uma coisa que eu falei outro dia aqui. Se todo o processo eleitoral para os municípios, com todas as campanhas, aglomerações e eventos, se isso não causa nenhum tipo de aumento de contaminação no nosso país, então não se fala mais em afastamento social. Olha, é inacreditável. Não, chega. E ouviram ele falar isso em silêncio? Primeiro que a eleição em si ainda não deu tempo. 2, as pessoas evitaram aglomeração, não houve aglomeração. 3, aglomeração decorrente de comício, de passeata, de não sei o quê. O aumento dos casos não está aí? O senhor enlouqueceu?
é negacionista de tal modo que nega a evidência dos fatos? Quer ver como não teve consequência nenhuma esse negócio, esse vulco-vulco eleitoral? Vou dar um pulo, depois a gente volta. Vamos para o item 9. Contem pro general o que está acontecendo. Vai! Uma nota técnica divulgada pelo Monitora Covid-19, grupo de estudos da Fiocruz, alerta que a rede de saúde pública da cidade do Rio voltou a apresentar sinais de colapso, Reinaldo. Nessa terça, 168 pessoas aguardavam por um leito de UTI na região metropolitana, que além da capital contempla a Baixada Fluminense. Na rede privada, a situação também é preocupante, já que 98% dos leitos de terapia intensiva da cidade do Rio estão ocupados nesse momento, Reinaldo. Então pronto, viu, general? Olha, não tem nada, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não houve aumento nenhum. Vamos pro item 8, Bob. Vamos falar pro general, vamos contar pro general o país em que ele vive, porque ele tá em outro. Né? Vai ver que a cloroquina que ele tomou quando ele teve Covid, que não adiantou nada, andou mexendo com a cabeça dele. Vai. Como a gente viu então, o número de casos voltou a disparar e a curva das mortes, Reinaldo, começou a virar. O Brasil fechou o mês de novembro com 13.263 óbitos pela Covid. É uma queda em relação a outubro, apesar disso é uma queda menor. A gente separou aqui um gráfico que mostra isso. A curva estava numa queda brusca e agora numa queda bem menor, quase estável. Isso indica uma tendência de alta também nas mortes. Sim, e tem o item 7, o Vólio Bene, que tem a alta dos casos. É. Vamos contar pro general. O general, coitado, o general ele é especialista em logística e ele não tem tempo de pensar nesses assuntos de saúde, vai. Apesar do que disse o ministro, os números estão sim piorando. O país registrou ontem 697 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e os novos casos somaram 52.248, o pior número em 110 dias, desde agosto, Reinaldo. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 38.154 novos diagnósticos, a maior desde 6 de setembro. Olha, mas nada tema, acredite no general Pazuello, seja nesta questão, seja em outra qualquer, seja quando ele fala de testes. Olha, a definição ambulante de vergonha alheia é o senhor. Tudo por um carguinho, tudo por uma visibilidade, tudo para aquela sua prima do interior saber que o senhor é um cara influente. Deve ser isso, né? Para a vizinhança falar, esse Pazuello chegou longe. Passar essa vergonha. Olha o que ele falou sobre os testes. Item 6. Vai. Nessa mesma sessão do Congresso, Pazuello deu como certa a extensão do prazo de validade daqueles quase 7 milhões de testes para o coronavírus. E ele disse que o Ministério da Saúde sempre soube disso e que a discussão interna já estaria correndo há muito tempo. Apesar dessas declarações do Pazuello, Reinaldo, a Anvisa, responsável por autorizar a prorrogação, afirmou que não tem nada certo. Em nota oficial, a agência disse que ainda aguarda informações do próprio Ministério da Saúde para subsidiar a análise e deliberação sobre o caso. Olha, o mundo inteiro preocupado, tomando providências, a Europa presta a começar uma vacinação e nós nesta areia, porque nós vamos ver ainda hoje que não tem absolutamente nada definido. Zero. Ele entrou lá para isso. E é um general da ativa. Depois tem milico aí que fica bravo quando eu lembro isso. Fica bravo? Tira ele de lá, faz ele para reserva, pelo menos. Ou vocês acham que isso não vai cair nas costas das Forças Armadas no futuro? Vai.